Na graça e paz do Senhor Jesus Cristo, que nos abençoa, que nos proteja. Mais uma vez estamos aqui para fazer a leitura da Palavra de Deus em verdade no Evangelho. Sabemos que do momento em que estamos na leitura, o Espírito Santo está presente em nossa vida, em nosso espírito. Hoje escolhi um tema que é polêmico, de uma forma em que as pessoas entendem. E é isso que a minha intenção, meu propósito, é trazer o conhecimento da Palavra de Deus em verdade. Não quero aqui desfazer de nenhuma relação à fé de cada um, do qual ele frequenta as igrejas existentes que são fundadas por homens. E só temos, na verdade, uma igreja verdadeira. A Igreja de Cristo. A igreja que Jesus fundou. Mas vamos levar para o outro entendimento que é necessário que exista casas de orações, que as pessoas possam congregar, se unir a um encontro para louvor, para oração e para ouvir a palavra de Deus. Basta saber se a igreja ela está fundamentada, em que ela é edificada, qual o propósito, quais os frutos que a igreja produz. Tem a analogia da árvore. Uma árvore boa, bons frutos. Há uma passagem que fala sobre a igreja edificada, sobre paus, pedras, ouro, palha, madeira, e vem o fogo. Aí o fogo é a justiça. Do que vai sobrar? O que é que sobra desta igreja? Então veja em que esta igreja ela tem como resultado. O que ela edifica? O que ela faz a transformar? Então o tema de hoje, a igreja que Jesus fundou. Vamos aqui para Mateus, no capítulo 16, versículo 18, mas vamos aqui, porque é importante lembrar, que é ler o contexto, para entender. Porque a confissão de Pedro, no versículo 15, mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Jesus perguntou. Respondendo Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o filho do Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que estás no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A pedra angular, a pedra que dá sustentação à edificação de um edifício, o alicerce. Então a pedra é a palavra de Deus em verdade. Vamos aqui em Efésios, no capítulo 2, versículo 20. Capítulo 2, versículo 20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Versículo 21. No qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor.
versículo 22, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então nós temos aqui a edificação da Igreja de Cristo, que somos nós. Nós somos as pedras vivas da Igreja de Cristo, edificados para a habitação de Deus no Espírito. Quando fala aqui, fundamentada dos apóstolos e profetas, porque esta pedra angular tem duas paredes em ângulo reto, que são os apóstolos e os profetas que edificaram a Igreja de Cristo na época. Então nós temos os verdadeiros adoradores em espírito. Devemos adorá-lo em espírito, porque ele é espírito. Vamos aqui para João, no capítulo 4, versículo 23, 24. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são eles que o Pai procura para seus adoradores. Então, na Igreja de Cristo, nós adoramos um Deus vivo em sacrifícios espirituais que agradam a Ele. Despojamos com esforço físico, mental e a nossa hora de dedicarmos à oração, ao louvor, mas em espírito. No espírito em que temos Deus, o Espírito que habita em nós. A Igreja de Cristo, nós somos o corpo e Jesus Cristo o cabeça. Vamos aqui para Romanos. Romanos, no capítulo 8, versículos 7, 8. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Versículo 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. De fato, o Espírito de Deus habita em nós. Nós somos o santuário do Espírito Santo. Ele está dentro de nós. Quando partimos, aí sim, nós faremos morada nele. Vamos para Mateus de novo, voltando para Mateus, no capítulo 18. Capítulo 18 em Mateus. Versículo 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. É muito comum a gente ouvir irmãos falando sobre esse versículo. Onde estiver 2 ou 3 em meu nome, eu estarei no meio. Em meu nome. Então, quando se fala em meu nome, está associando a Jesus de Nazaré em carne. Ele está no meio, entre eles ali. Ele não está dentro. Hoje está dentro de nós, porque foi derramado o Espírito Santo de adoção e hoje ele está dentro, não está no meio. E quando se fala 2 ou 3 se
se relaciona também à atividade jurídica, judicial da igreja. Os testemunhos, 2 ou 3. Então, quando se limita essa quantidade de pessoas, relaciona a essa atividade judicial. Aquela questão do julgamento para quem está debaixo da lei, onde estiver 2 ou 3 testemunhas, esta pessoa será acusada pela lei e assim sofrerá sanções, ou açoites, ou então a morte. E esse detalhe de entre está no meio de nós, porque era Jesus de Nazaré, em carne. Vamos para João. No capítulo 1, versículo 17. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então a lei veio por Moisés. Então nós temos aqui um representante da parte legislativa, né, da lei, que ele desceu com as tábuas da lei. Moisés trouxe para o povo e as tribos de Israel. Trouxe a lei. E Jesus trouxe a graça e a verdade. Portanto, na revelação de Jesus Cristo em nossa vida, acontece momentos em que precisamos refletir e meditar na palavra de Deus, e assim, quando recebe a revelação, a luz da verdade, nós descobrimos que estávamos, no meu caso aconteceu isso, eu fui católico e fui evangélico. E hoje eu tenho uma revelação, na verdade, do evangelho, porque me dediquei a fazer uma leitura mais minuciosa, cautelosa e prudente, e que me veio a revelação da verdade. O que está escrito deverá ter o zelo. Quando se fala em Bíblia Sagrada, é na interpretação, não no que está escrito. Por isso que tem uma referência de que a letra mata. Então nós temos aqui uma interpretação pela letra, pelo que diz, pelo que está escrito. É o que fazem os líderes religiosos. Não, está escrito. Assim o judeu era assim. Não, está escrito assim. Então, por isso que tem essa referência de que a letra mata, porque a lei era boa, justa e santa, porque vem de Deus e teve a sua afinidade, mas não trazia a salvação. A salvação, que é exatamente a libertação da lei, em que Cristo ressuscitou. Quando ele ressuscita, sem pecado. Então, quando se falam hoje que há pecado, ou que dizem que alguém é pecador, ele está dizendo que Cristo não ressuscitou, não morreu para a remissão dos pecados e não ressuscitou para a libertação da lei. O escrito de dívida, que era prejudicial, em que Cristo pregou na cruz. As ordenanças, os cerimoniais, os rituais. Aí vem sacrifícios que são sombras, obras mortas. Então esse cuidado que devemos ter, porque na verdade existia estes cerimoniais, holocaustos, ritos, dogmas, para manter o povo próximo, tentar de maneira externa a tentar manter o povo próximo. Por isso, os cerimoniais, para que as pessoas mantivessem uma aproximação. Não é nem acesso, porque na antiga aliança, o povo não tinha acesso a Deus. Quem se atrevesse a subir no pátio do tabernáculo e entrasse
dos santos, ele morria. Então não tinha acesso a Deus. Hoje nós temos acesso a Deus porque Ele está dentro de nós. Vamos para João no capítulo 8. Vamos fazer um passeiozinho. João no capítulo 8, versículo 31, 32. 31, 32. Versículo 31. O vento aqui não está certo. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Ele disse aos judeus que acreditaram nele. Por sinal, os judeus, chama-se os prosélitos, que também são gentios, que passam a acreditar na lei judaica, farisaica. Eles não se rebelavam por medo, porque eram perseguidos, porque estavam acreditando no Deus Jesus Cristo. 31, né? Porque, pois, Jesus aos judeus disse que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nesta passagem muito dita, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isto Jesus disse aos judeus. De conhecer a verdade, e que vos libertará da lei, que era acusatória. Vamos para o capítulo 14, João 14, versículo 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é a porta de entrada para o reino, que já aconteceu. Já estamos no reino, em Deus glorificado. Então Jesus é a porta em que você tem que bater, e não ele bater na porta. Capítulo 18, continuando em João, capítulo 18, versículo 37. Eu estou sem fazer muitos comentários para não ficar o vídeo tão longo, porque o longo, muita gente não tem tempo, infelizmente, para se dedicar à leitura ou ouvir a palavra de Deus. Às vezes sermões muito longos, dá sono, né? As pessoas não se interessam. Jesus, inclusive, na sua pregação, ele era breve, ele não se alongava muito. Então lhe disse Pilatos: logo tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Aí a pessoa que é iluminado nesta revelação do Evangelho em verdade, ele guarda, medita, e assim darás bons frutos. Vamos para 2 Coríntios, no capítulo 3, versículo 17. 3:17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Versículo 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Então nós temos hoje uma visão
clara, transparente da verdade em Cristo Jesus, não com o rosto coberto com o véu, porque o véu foi retirado, Cristo rasgou, que na cruz, no momento em que foi rasgado o véu de cima para baixo, em que a revelação da palavra de Deus, nós temos hoje esta clareza e consciência da verdade no Evangelho. Em Romanos, vamos aqui para Romanos. No capítulo 5, versículo 21. E sim, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna. Então nós temos o pecado, reinou pela morte, a força do pecado, né, o aguilhão do pecado é a morte, o pecado é a transgressão da lei. Por isso, quando Jesus Cristo morreu para a remissão dos pecados, que é a transgressão da lei. Na definição bíblica, o que é pecado. Vamos para o capítulo 6, em Romanos, no capítulo 6, versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, e sim da graça. Então nós temos aqui esta afirmação de que não estamos debaixo da lei, dos costumes e tradições em que as doutrinas da igreja, fundadas por homens, continuam imprimindo, imputando, colocando medo, culpa, obrigações, ordenanças, fundamentadas na antiga aliança, em que as pessoas ficam curvadas em obediência, achando que estão no lugar certo. Então não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça de Cristo Jesus, no sacrifício na cruz, para nos dar esta liberdade. Vamos para 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 5. Capítulo 2, versículo 5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, olha aí, pedras vivas, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdotes santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Então aqui, pedras vivas. Nós edificamos a igreja de Cristo. Quando nos reunimos, congregamos para leitura, para oração, para louvor, nós ali estamos na igreja de Cristo, irmãos, todos iguais. Não existe nenhum que seja melhor do que o outro. Um traz salmos, outro traz testemunho, outros podem trazer a virtude de falar em línguas, mas é idiomas, não é o alabacatá, e não sei o que, caçarola verde, não é isso. Isso aí não existe. Tá? Portanto, esse cuidado que devemos ter para que possamos ser edificados na igreja de Cristo, que somos nós. Em 1 Coríntios, para a gente finalizar, em 1 Coríntios, no capítulo 10,
versículo 4. Dez, 4. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Na graça e paz do Senhor Jesus Cristo, nos abençoe e que tenhamos sempre esta revelação todos os dias, na oração, na meditação, e acreditar que Ele está sempre junto de nós, dentro de nós e não no meio. Antes Ele estava no meio, hoje Ele está dentro de nós. Portanto, o poder de Deus que está dentro de nós. Na graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Que nos abençoe e que nos proteja de todo o mal. Amém.